Lá, estou ver que é. Entrou. Tá gravando, tá? Então, nós vamos agora para a aula de literatura. Nós vamos abordar, nós vimos aí o realismo e naturalismo. Em Portugal, falamos um pouquinho no primeiro capítulo. Agora, no segundo capítulo, tranquilo, realismo e naturalismo no Brasil. Hoje não, mas na quinta-feira nós vamos. Eu vi que só pensei que fossem 2 aulas, mas na quinta nós vamos grifar, desculpa, nós vamos grifar tudo que tem de importante nesse capítulo 2, na quinta-feira. Hoje, então, eu vou passar dar uma explanação, uma explanada, fazer uma explanação a respeito das características do realismo, do naturalismo, quais autores estavam presentes. Então, o realismo e o naturalismo, não já diz. Ele vai falar o quê? A realidade social. Ele diz que o homem é fruto do meio em que vive. Ele diz que a educação que ele vai ter é de acordo com o ambiente. O homem que ele vai ser, as atitudes que ele vai tomar é de acordo com o ambiente em que ele vive. Ele acredita na hereditariedade, né? Que é passado de pai para filho, de mãe para filho. O que mais? A mulher, aí eu sempre faço comparativo, que nós tínhamos no romantismo, né? Aquele triângulo amoroso, onde nós tínhamos o homem no topo do triângulo, tem a sua mulher e tinha a sua amada. Já no naturalismo, nós voltamos com a figura do triângulo, só que muda os personagens aí de posição. A mulher passa a ficar no topo do triângulo e ela tem o seu marido, seu esposo e o seu amante. Só que aqui, no romantismo, o homem não era criticado, seguia normal. Já no naturalismo, a mulher é vista como prostituta por conta dessa posição dela, dessa atitude dela. Então, o que nós temos aí nesses movimentos de realismo e naturalismo? O que a gente pode falar de características e de momento histórico? Surge na Europa, meados do século XIX. O marco inicial do realismo aí é Madame Bovary, de Gustave Flaubert. E o naturalismo, ele teve início em 1867, com o romance Thérèse Raquin, de Émile Zola. Qual o objetivo dessas tendências? Eles em contradição ao romantismo. Então, nós temos aí a questão do realismo e naturalismo surge contrapondo ao romantismo, que nós vamos depois ver lá no livro, que traz os quadrinhos, né? Nós já vimos lá, que traz aqueles quadrinhos que a gente marcou, porque nesse aqui, nós vamos no capítulo 2, vamos trabalhar mais com os autores. Lá nós temos um quadrinho, no capítulo 1, que fala do realismo, característica do realismo, característica do naturalismo, onde eles se contrapõem. E nós temos a característica, né, do estilo de época contra o romantismo. Então, lá na página 6, nós temos um quadrinho que fala de romantismo e realismo. Fala que o romantismo está ligado ao subjetivismo, enquanto o realismo ao objetivo. No romantismo, nós tínhamos o lado sentimental. No realismo, nós temos a razão. No romantismo, os personagens eram idealizados, criados. No realismo, são personagens próximos da realidade. No romantismo, valorizava o passado. No realismo, valoriza o hoje, o contemporâneo. No romantismo, nós tínhamos uma temática de idealização, de sonho, fantasia, criava seus personagens. Luxo cego. No realismo, nós temos o universalismo, fala do universo. No romantismo, nós temos o quê? A valorização da burguesia. No realismo, ele já faz crítica a essa burguesia. No romantismo, valorizava a religião. No realismo, já faz crítica ao clero. Então, na página 6, tem esse quadrinho falando das oposições, das características opostas entre romantismo e realismo. Na página 7, a gente tem as características do realismo e do naturalismo, mostrando a diferença deles quanto ao interesse temático do autor, quanto aos personagens e quanto à linguagem. Então, esse quadrinho também eu pedi que marcassem.
ele, no realismo, quanto aos interesses, quanto ao tema, né? Aos temas. O que os autores, eles buscam quais temas no realismo? Crítica à sociedade, e no naturalismo, ele busca desenvolver um conceito, uma tese, nos moldes científicos. E no realismo, os personagens, ele entra no interior, né? Ele penetra no interior desses personagens com o objetivo de conhecer profundamente os personagens, trabalhar o psicológico, falar da alma humana, critica a burguesia. Já no naturalismo, ele reduz o indivíduo a um simples animal doente, então ele faz esse comparativo. Porque através da doença vai se revelar as fraquezas do homem, as fraquezas morais. Então, ele trabalha com o psicológico no naturalismo. E a linguagem no realismo? A linguagem era descritiva, detalhista, enquanto no naturalismo ela é ligada à ciência, termos biológicos, ciências naturais. São também esse quadrinho interessante que tem aí lá no capítulo 1. Vamos falar aqui das características, meu óculos capenga, gente, das características desse realismo naturalismo. Então, características do realismo. O que abordava nesse realismo? Então, na quinta-feira, a gente volta a marcar aí o livro, tá? O capítulo 2. Fica essa aulinha de quinta para marcar. As características do realismo. O realismo trabalhava com um lado objetivo, com a matéria, descrevia, a narrativa é lenta, então há uma descrição. A linguagem direta, fala diretamente. Tá em qual página isso? Ah? Não tá aí não. Eu estou fazendo um resumão, tá? Tá. Na quinta que nós vamos marcar aí, tá bom? Tá. A linguagem direta. Os heróis eram quem? Não era ninguém idealizado, eram pessoas comuns, pessoas da sociedade, que tinham seus defeitos, suas incertezas, suas inseguranças, eram um homem da sociedade. Então, o realismo trabalha, o nome já diz, com a realidade, com o homem do dia a dia. Trabalha com o lado psicológico do ser humano. Ele critica a burguesia e trabalha com o universo. Os autores dessa época, Machado de Assis, um dos principais autores, Raul Pompeia também. E o naturalismo? O naturalismo ele vem a ser um realismo de forma exagerada. Então, ele trabalha com a realidade, trabalha com o homem, só que ele já exagera. Ele mostra a questão do cortiço, ele diz que o homem é fruto do meio ambiente em que vive, é uma linguagem simples, impessoalidade, o autor, né, não se coloca naquela situação. A questão do sensualismo, do erotismo, como aí eu dei o exemplo do triângulo amoroso, então a mulher é vista como uma prostituta. A questão do engajamento social, de temáticas, né, da sociedade, do dia a dia. Ele trabalha com o dia a dia do homem, na classe social mais baixa, do menos favorecido. E ele mostra aí a questão dos cortiços, no livro Cortiço, né? Principais autores desse naturalismo, Aloysio Azevedo, Adolfo Caminha. E nós vamos, na quinta-feira, ver essa questão desses autores, as características específicas de cada autor. Hoje a gente deu uma passada geral no estilo de época, tá? Retomando lá a videoaula. O nosso livro desse bimestre é O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Estão lendo? Tem que ler, porque a gente vai fazer atividade sobre ele, tá? Provável até que eu passe, eu vou ver. A atividade, acredito que vai ser para a próxima semana. Nós vamos ter que fazer alguma atividade sobre ele. De repente, não vou pedir nada difícil, não. Oi? Oi? Esse livro tem online, PDF? Deve ter. Deve ter. Se não tiver, pode ler resumo, pode ler resenha, ler alguma coisa sobre ele, tá? Tá. Então, vamos nesse momento, que a gente está, né, com dificuldade para adquirir. Pode tentar achar na internet, se não achar, pode ler resumo, resenha, e eu vou passar uma atividade sobre ele. Professora, Oi. é qual o nome? O Cortiço, de Aloysio Azevedo.
ele retrata o naturalismo, tá? Aborda as características do naturalismo. Eu vou até colocar no Clipe Escola hoje. E, de repente, nossa atividade até fica sendo essa, a leitura do livro. Alguma pergunta em relação às características do realismo e naturalismo? Está dando para entender que esse realismo e naturalismo está chegando mais perto da gente, está vendo o dia a dia do ser humano. O naturalismo em si retrata as patologias do homem, retrata, né, os problemas sociais, que o homem é fruto do meio em que vive. Deu para visualizar isso? Na quinta nós vamos marcar e a gente já vai mais devagar, faz um passo a passo pelo nosso livro, tá? Na quinta-feira a gente já marca as páginas aí do livro. Eu pedi hoje, mas é porque eu achei que fosse dar tempo para estar marcando. Alguma pergunta? Vamos lá, quem está presente aí, 23 de 6. Deixa eu colocar para cá. Ana Clara não, Eduardo sim, Gabriel está com problemas na internet, Gabriel Gomes, Letícia não, Luan, Lucas, Luiz Antônio, Marcelo, Marcos Vinícius, Maria Clara, Pedro, Yasmin. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Não. Então a gente vai encerrar aqui, porque eu tenho uma aula agora com o 9º ano, ok? Então até quinta e fiquem atentos ao Clipe Escola, porque estarei enviando atividade lá. E não esqueçam da leitura do livro, ok? Até a próxima.